Olá e bem-vindos! Hoje começamos por uma sensação que é certamente familiar a muitos de nós. Aquela de nos sentirmos perdidos ou talvez submersos, não é? Ou às vezes simplesmente cansados com a quantidade massiva de informação que nos chega por todo lado. Exato. É constante. Mesmo quando tentamos focar-nos naquilo que até nos interessa, parece que acabamos a navegar no que a nossa fonte de hoje chama mesmo lixo informacional. Uhum. É uma boa descrição. Pois é. E torna-se uma luta, aquela imagem clássica de procurar a agulha no palheiro. Um esforço que o texto diz ser exaustivo, um puro garimpo. Sem dúvida, um trabalho de paciência. Ou de desespero, às vezes. Exatamente. E é sobre esta batalha, esta luta contra a sobrecarga de informação. E uma ideia, bem, algo inesperada para resolver, que vem de um texto de 2018, que vamos falar hoje. Uma ideia contraintuitiva, pelo que percebi. Sim, sim. O material que temos connosco é um excerto do artigo Será o Big Data a solução para nossos tão desejados filtros, do Edson Zogby, e o nosso objetivo nesta análise mais a fundo é tentar perceber o argumento dele. Quer dizer, como é que o Big Data, que muitas vezes vemos como parte do problema, não é? Do excesso de dados. Como é que ele poderia, assim, de forma paradoxal, ser a chave para criar os filtros personalizados que tanta gente gostava de ter? Parece interessante. Vamos a isso. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. O texto começa por pintar um quadro bastante claro e muito reconhecível deste problema da sobrecarga. E não é só, como eu dizia há pouco, uma questão de incômodo ou de tédio. Não vai mais além. Desistirmos de procurar informação relevante, por cansaços, por frustração. O que acontece muitas vezes? Pois, e aponta para algo que se calhar é ainda mais preocupante. A possibilidade de acabarmos a usar dados que estão errados ou fontes que não são fiáveis e aceitá-los sem questionar. Algo que ele diz ser mesmo arriscado. Perigoso até. Portanto, não é só uma questão de sermos mais ou menos eficientes, mas de podermos tomar decisões com base em informação errada. Sem dúvida. E o autor estabelece bem esse ponto de partida, a gravidade da situação. E perante este cenário, não é, de potencial paralisia ou até desinformação, o texto avança para aquilo que parece ser a resposta óbvia, a necessidade de criarmos filtros informacionais. A solução lógica, à partida. Exato. Contudo, e aqui é que está o ponto crucial do argumento dele, o Zogby identifica logo as barreiras, as dificuldades que existiam para essa solução. Pelo menos, lá está, na perspectiva de 2018, quando isto foi escrito. É que criar filtros que fossem ao mesmo tempo automáticos, eficazes e mesmo personalizados. Tudo isso junto. Sim, tudo isso era descrito como uma tarefa de uma complexidade técnica enorme. Ok. Na altura, segundo ele, isso exigiria não só conhecimentos de programação bastante avançados, que pronto, a maioria das pessoas não tem, Claro. mas também acesso a software específico que conseguisse fazer isso bem. E a avaliação dele na época era que essas ferramentas estavam longe de acontecer em termos satisfatórios. Portanto, a ideia de termos assim um funil de informação à nossa medida parecia... Parecia mais uma miragem, algo distante. Não era uma possibilidade assim concreta, acessível. Havia ali uma distância clara entre o que as pessoas precisavam e o que a tecnologia, na percepção da altura, conseguia oferecer. E essa constatação da dificuldade dos filtros mais, digamos, tradicionais serve de ponto de partida para a ideia central do texto, que é, admito, bastante inesperada. A tal ideia contraintuitiva. Exato. É aqui que o Zogby introduz uma inversão de perspectiva. Ele lança a questão: e se a solução não estivesse em limitar, em afunilar, mas sim naquilo que parece causar a sobrecarga? Vou citar a parte-chave, entre aspas, onde parece estar o problema, talvez estar a melhor solução. Um mar de dados, afinal, é totalmente compatível com o conceito de Big Data. Interessante. O autor até se questiona se não seria um momento eureka. É uma proposta paradoxal, não é? Porque vai contra o nosso instinto natural, que é querer reduzir, filtrar, cortar o excesso. Sim, o instinto é fechar a torneira, não abri-la mais.
Precisamente. Em vez disso, ele sugere abraçar a vastidão, o tal mar de dados, e usar as capacidades do Big Data não para limitar, mas para navegar de forma inteligente. É uma mudança de paradigma curiosa. Não lutar contra a corrente, mas usar a força dela a nosso favor. É uma proposta ambiciosa, sem dúvida. E a questão que surge logo é, mas como? Como é que este mar de dados que nos esmaga pode, de repente, tornar-se a solução? Exato. É aqui que o autor usa uma analogia para tentar tornar a ideia mais palpável. Ele usa o exemplo do Google Tradutor, ou pelo menos como ele era percebido em 2018. A perspectiva que ele apresenta no texto é que ferramentas como esta já não funcionavam só por trocar palavras. Não era uma substituição direta? Não, pelo contrário, usavam uma abordagem contextual. A ideia, assim de forma simples, é que o sistema pesquisaria os termos a traduzir num corpo imenso de textos e contextos que existiam online. Analisava como é que aquelas palavras eram usadas juntas noutras situações reais. Ah, ok. Procurava padrões de uso. Exatamente. Isso aumentaria muito a probabilidade da tradução não ser só literal, mas ser adequada ao contexto, mais precisa. Era a análise de padrões em grande escala que permitia perceber melhor o significado. E isto, claro, implicava sistemas de Big Data capazes de fazer essa análise semântica, identificar padrões em volumes gigantescos de texto e dados, para perceber o contexto. Percebo a analogia. A força do Google Tradutor, nessa visão, vinha da análise de imensos dados, o Big Data, da linguagem na web, para tirar dali contexto e significado. Então a proposta do autor é pegar nesta lógica e aplicá-la aos filtros de informação pessoais. É isso. Precisamente. A ideia é aplicar um princípio parecido à gestão da nossa informação. Quer dizer, se fosse possível mapear com detalhe os interesses específicos de uma pessoa, imagina as áreas que estuda, os autores que lê, os projetos em que trabalha, a bibliografia pessoal dela, digamos assim. O perfil de interesses dela. Isso. Então, o Big Data poderia entrar em ação, podia analisar esse perfil e cruzá-lo com o tal mar de dados global, artigos, livros, notícias, investigações, tudo. O sistema não estaria só à procura de palavras-chave soltas, mas a tentar perceber o contexto dos interesses daquela pessoa. Ok. E o resultado que se esperava era que o sistema identificasse e trouxesse à superfície informação que, embora viesse daquela imensidão de dados, fosse altamente relevante e interessante para aquele contexto específico. Deixaria de ser só ruído. Exato. Seriam potenciais ligações, novas perspectivas, dados relevantes que a pessoa sozinha dificilmente encontraria naquele palheiro. A chave está na capacidade do Big Data de fazer estas conexões contextuais em grande escala. Então, aplicar isto aos filtros é mesmo virar completamente a abordagem tradicional. Em vez de construir muros para manter a informação de fora, o tal funil que falamos, Sim. a abordagem do Zogby, como ele diz, é, por incrível que pareça, ao invés de afunilar, invertiremos tudo e abriremos uma infinidade de possibilidades. Mas, e isto é o ponto-chave que o texto sublinha, não seria uma infinidade caótica. Não seria aleatória, não? Não. Seriam possibilidades relacionadas com os interesses mapeados, contextualizadas, e não o lixo informacional genérico. A relevância seria o filtro, em vez da exclusão. Exato. Portanto, o foco muda radicalmente. Em vez de um esforço constante para filtrar para fora, para excluir, passaria a ser um processo de ligar de forma inteligente dentro da própria imensidade de dados. É usar a escala do Big Data para encontrar relevância, em vez de sermos esmagados por ela. Mas essa ideia de abrir uma infinidade de possibilidades, mesmo que relacionadas, não corre o risco de criar um outro tipo de sobrecarga, uma sobrecarga de coisas potencialmente interessantes, mas ainda assim demasiadas. Essa é uma excelente questão que surge naturalmente da leitura. O texto não a aborda assim, diretamente, nesses termos, mas podemos perceber a perspectiva do autor pela forma como ele descreve os benefícios e o objetivo final disto tudo. Ok. Ele reconhece, de forma realista, que haveria sempre margens de erro. Nenhum sistema seria perfeito, claro. Contudo, o foco dele está nos ganhos potenciais que ele achava que seriam imensos. Fala numa poupança de tempo que seria indescritível. Imagino. Pensa no esforço de pesquisa que podia ser evitado se um sistema fizesse essa pré-seleção contextual de forma eficaz. Só isso já seria transformador para muitos profissionais, ou mesmo só para curiosos. Sem dúvida.
Mas o ponto talvez mais profundo seja a ideia de que, neste cenário, a quantidade massiva de dados que o Big Data processa poderia de facto converter-se em qualidade de informação para o utilizador. Não só mais rápido, mas melhor. Como? Através da descoberta de ligações inesperadas, de fontes relevantes que estavam fora do nosso radar habitual, de perspectivas complementares ou até contraditórias que enriquecem a nossa compreensão. A qualidade surgiria da amplitude contextualizada, percebes? E não da restrição. Isso liga-se à forma como ele enquadra o propósito disto. Ele descreve esta possibilidade como um sonho de consumo para quem quer ir além da banalidade. Sugere que não se trata só de eficiência, mas de profundidade. Exatamente. E é muito importante a distinção que ele faz a seguir, que ajuda a responder à tua questão sobre a potencial sobrecarga de coisas interessantes. O Zogby esclarece que o objetivo deste sistema idealizado não seria criar um oásis para encerrar assuntos. Um oásis. Ou seja, não se trata de encontrar a resposta final, o resumo definitivo que nos permite, pronto, parar de pensar naquilo. Pelo contrário, a visão dele é a de criar um oceano para deliciar-se e crescer. Oásis versus oceano. Gosto da metáfora. É central, acho eu. Um oásis é um ponto de chegada, é um refúgio limitado. Um oceano é vasto, convida à exploração contínua, à descoberta, ao crescimento. Portanto, a ideia não é que o Big Data nos dê respostas prontas, fechadas, e que elimine a necessidade de pensar. Não é substituir o pensamento. Não. A ideia é que ele nos forneça um ambiente muito mais rico e relevante para a nossa própria exploração intelectual. As tais possibilidades infinitas não seriam para consumir passivamente, mas para navegar ativamente, escolher caminhos, aprofundar o que nos interessa mais. Seria uma ferramenta para potenciar a curiosidade e a aprendizagem contínua, não para as substituir. Combate a sobrecarga de ruído para permitir uma imersão mais profunda no conhecimento relevante. Essa distinção entre oásis e oceano é mesmo muito esclarecedora quanto à filosofia por trás disto. Não é sobre fechar portas, mas sobre abrir as portas certas, digamos assim, num corredor infinito. E reflete bem o tom geral de otimismo, quase entusiasmo que se sente na parte final do excerto. Sim, nota-se bem. O autor não esconde a sua convicção no potencial desta abordagem, culmina mesmo com a exclamação "Viva o Big Data!". É uma nota final bastante assertiva. Resume a confiança que ele depositava nesta tecnologia como solução para um problema que ele próprio descreveu como exasperante. É uma aposta forte. Então, o que é que retiramos disto tudo? Recapitulando o essencial. Temos aqui uma perspectiva, lá está, de 2018, que olhava para o Big Data de forma contraintuitiva. Em vez de o ver só como a fonte do problema da sobrecarga, o Edson Zogby propunha-o como a solução potencial. A chave não estaria em filtrar por exclusão, mas em usar a capacidade computacional massiva do Big Data para analisar contextos, identificar padrões, estabelecer conexões em grande escala. O resultado seria criar filtros personalizados que, paradoxalmente, funcionariam não por restringir, mas por expandir as nossas possibilidades de descoberta de forma direcionada e relevante. A analogia do Google Tradutor contextual e a metáfora do oceano de conhecimento ajudam a visualizar isto. Exato. A ideia nuclear que exploramos neste excerto é essa inversão de lógica. Enfrentar a avalanche informativa não com barreiras mais altas, o tal funil, mas com uma rede mais inteligente e vasta. O oceano contextualizado pelo Big Data. A análise massiva de dados, em vez de nos afogar, serviria para nos guiar através das correntes de informação relevante. Poupar tempo. Sim, poupando tempo e, crucialmente, potenciando a qualidade e a profundidade do conhecimento que adquirimos. É uma visão que, em 2018, depositava uma fé considerável na capacidade transformadora do Big Data para redefinir a nossa interação com a informação. Passar de uma luta contra o excesso para uma navegação mais profícua. O reconhecimento das margens de erro está lá, mas fica claramente ofuscado pelo potencial que ele via. E esta exploração do pensamento do Zogby em 2018 deixa-nos inevitavelmente com uma questão para refletir. Uma questão que parte desta análise, mas que se projeta um pouco para além do que o texto discute explicitamente, considerando que este artigo já tem alguns anos. Sim, o tempo passou. Como é que
esta visão, este otimismo sobre o Big Data como ferramenta de filtragem personalizada e contextual, como é que isto evoluiu desde então? Será que assistimos a uma materialização, mesmo que parcial, desta ideia de um oceano de conhecimento relevante tratado por algoritmos? Ou será que os desafios técnicos, ou talvez outros que não eram tão óbvios, em 2018 se revelaram maiores do que se esperavam? Boa pergunta. E talvez de forma ainda mais premente hoje em dia, que outras questões surgem desta ideia de sistemas de Big Data a mapear tão profundamente os nossos perfis de interesse para nos servirem informação. Questões sobre a privacidade desses perfis detalhados, claro. Sem dúvida. Sobre a possibilidade de criarem bolhas de filtro ainda mais sofisticadas, ou mesmo sobre quem define o que é relevante ou um interesse legítimo. Como é que a visão de 2018 do Zogby dialoga com as preocupações e os avanços, e os recuos, talvez, atuais? Fica esta reflexão sobre o percurso desta ideia, do tal sonho de consumo, à realidade presente e futura.